Em 1884, o bacteriologista Christian Gram desenvolveu um método de coloração de bactérias que ficou conhecido como método Gram, classificando então as bactérias em dois grupos: as grãs positivas, que coram-se de roxo, e as grãs negativas, que coram-se de vermelho. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e após a vinheta vamos entender como funciona o método de coloração Gram, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula envolvendo bactérias, tema método Gram. Se inscreva no canal e ative as notificações. Professor, em que consiste o método Gram, desenvolvido por Christian Gram, como eu falei para você na abertura dessa aula? Então veja só, é a capacidade da parede celular bacteriana gram-positiva reter o corante cristal violeta no citoplasma durante um tratamento com etanol ou acetona, enquanto que as paredes celulares das bactérias gram-negativas não fazem. Só que, para que possamos entender de maneira competente como funciona o método de coloração Gram, que tem importância por dividir as bactérias em Gram positiva e Gram negativa, e me permite definir morfologias bacterianas, me permite definir também o grau de patogenicidade de uma bactéria, tendo também importância clínica, de modo que eu possa, consequentemente, atuar no tratamento utilizando o antibiótico mais adequado. Belezinha? Ora, o método Gram é utilizado para identificar bactérias responsáveis por infecções. Só que funciona assim: a constituição da célula bacteriana gram-negativa e gram-positiva em relação à parede celular e à membrana plasmática funciona da seguinte forma. Você sabe que a parede celular bacteriana é constituída por um composto chamado de peptidoglicano. Esse composto nada mais é do que uma cadeia de 4 aminoácidos ligada a uma cadeia de açúcar polissacarídeo. Belezinha? E aí, o que é que acontece? As bactérias gram-negativas, olhe só como é a estrutura. Externamente, ela vai apresentar uma membrana plasmática de composição lipoproteica. Em seguida, a parede celular, uma parede celular delgada, não muito espessa, constituída pelo peptidoglicano. E logo abaixo tem uma outra membrana plasmática lipoproteica. Beleza? Então, a constituição da bactéria gram-negativa em relação à sua parede celular é mais simples. A gram-positiva, como funciona? Ela não tem uma dupla camada de membrana plasmática, tem uma camada única e interna, ok? Acima dela você tem uma parede celular de peptidoglicano extremamente espessa. Isso vai ocasionar uma grande diferença quando vai se fazer a coloração das bactérias usando o corante de Gram. Vamos ver como funciona? Então, olha só. A coloração de Gram técnica. Eu tenho aqui culturas de bactérias, tá certo? Do início ao final do processo. Então, eu tenho uma cultura bacteriana aqui, onde você está vendo bactérias esféricas, que são bactérias cocos, e bactérias em formato de bastão, que nada mais são do que bacilos. E eu preciso identificar se essas bactérias, quem são as bactérias grãs positivas, quem são as bactérias grãs negativas. A primeira etapa do processo é administrar ao meio de cultura de bactérias o corante cristal violeta. No momento que eu adiciono o corante cristal violeta, claro que todas as bactérias, independentemente do que sejam, irão assumir a coloração roxa ou violeta. Beleza? A próxima etapa é usar o Lugol, que é um fixador.
Ao adicionar o Lugol na cultura de bactérias, após adicionar o cristal violeta, o Lugol vai fixar, entendido ou não, o corante cristal violeta nessas bactérias. Vai fixar, vai tornar o corante extremamente impregnado na membrana plasmática e na parede celular de peptidoglicano. Em seguida, eu vou usar o etanol. O etanol vai funcionar aqui como um solvente orgânico. E aí, olha só o que vai acontecer. Quando adicionar o etanol, que funciona como solvente, as grãs positivas manterão o roxo, mas as grãs negativas irão sofrer descoloração. Aí você pergunta, professor, por que elas vão descolorir? Porque o etanol é um solvente e a membrana plasmática é constituída principalmente de lipídio. 70% dela é lipídio. Esse lipídio será dissolvido. E aí eu lhe pergunto, o que acontece então com essa membrana plasmática externa da bactéria gram-negativa? Ela será praticamente dissolvida. Entendido ou não? E aí, grande parte do corante cristal violeta usado inicialmente, ele será retirado devido a essa solução do etanol, dessa solvência do etanol nessa membrana. Entendido? O que não acontece na gram positiva. Ela vai manter o roxo porque o peptidoglicano não tem lipídio. O peptidoglicano é a cadeia de açúcar ligada aos 4 aminoácidos. Então não vai dissolver. Então, consequentemente, como houve a fixação do cristal violeta pelo Lugol, ela vai, consequentemente, manter o seu roxo inicial. No final do processo, o que é que eu faço então? Utilizo fucsina básica, que é um corante de coloração vermelha. As bactérias que foram descoloridas, consequentemente, vão absorver o corante vermelho. E aí, gram positiva não irá sofrer alteração de sua coloração devido à fixação do cristal violeta e as grãs negativas vão ficar vermelhas. E aí eu consigo perceber que as bactérias em forma de bastão, os bacilos avermelhados, são bactérias grãs negativas e os cocos roxos, né, ou violeta são consequentemente as bactérias grãs positivas. Valeu? Show de bola? Simples demais. Nos encontramos na próxima aula. Aprendeu? Ative as notificações e se inscreva em nosso canal. Nos encontramos na próxima aula então. Tchau!